Olá, galerinha do Estudo em Casa Itabaianinha. Vamos lá para mais uma aula. Então, a aula de hoje será a aula de religião. Vamos fazer uma revisão, certo, do assunto que vocês estudaram lá no início do ano, certo? Então, o nosso roteiro de hoje, da nossa aula, será, né, o que é religião e o que é ensino religioso, certo? Então, vou abrindo aqui meu slide rapidinho para começar a apresentar para vocês. Então, aqui são os nossos tópicos da nossa aula: religião, elementos e conceitos de religião e ensino religioso. Então, religião, né? Etimologia, a palavra religião vem do verbo que religare, que significa o quê? Religar, né? Ou seja, ligar de novo o ser humano a Deus. O ser humano vai a Deus e Deus vai ao ser humano. Então, religião, conjunto de crenças, de leis, de ritos e valores que compõem a fé de determinada pessoa ou conjunto de pessoas. Também pode significar comunidade de adeptos de determinada espiritualidade. Para o povo simples, a igreja é sinônimo de religião. Então, esse é um pouquinho, certo, do significado de religião, das crenças, né, das leis, dos ritos e todos esses valores que compõem a fé. Aqui nós temos alguns elementos de religião. Doutrina ou dogma, conjunto de verdades sobre o mundo, Deus, sentido da vida, a origem do ser humano e destino após a morte. Escrituras sagradas ou tradições orais. São os textos que transmitem, conforme a fé dos seguidores, uma mensagem revelada do Divino Deus. Um exemplo, na Escritura Sagrada, que todo mundo conhece, que é bem comum ao nosso dia a dia, é a Bíblia. Então, é um documento, né? Um texto que transmite aí, né, toda essa fé aos seguidores. Ritos e rituais. Manifestações públicas, pessoais ou coletivas do que tem a mesma crença. Então, são os eventos, todas aquelas manifestações. Cada tipo, né, cada religião, cada segmento religioso vai ter toda uma manifestação, né, dessa fé, né, dessa crença. Símbolos religiosos são as representações do sagrado. Então, cada religião, como eu já falei, vai ter todo um símbolo. Por exemplo, a cruz, né? As pessoas têm toda uma simbologia, né, com esse símbolo, a cruz. Elementos de uma religião: ética, comunidade e religiosidade. A ética, comportamentos característicos, orientações permeadas por valores sobre as atitudes diante de Deus e 2, aí, relacionamento com outras pessoas. Comunidade e assembleia de pessoas ligadas a uma religião. Religiosidade, relação que o indivíduo possui com a religião, né, oração, meditação e sacrifício. Então, essa questão de ética são os comportamentos. Depender da religião, tem todas as regrinhas, né, de serem colocadas em práticas aí, né, de todas essas questões comportamentais. Conceitos. Vamos aqui a alguns conceitos básicos, né, sobre aí a religião. Revelação. É a verdade religiosa como é entendida pelas diferentes religiões. Então, essa verdade religiosa, cada religião ou cada segmento religioso tem um caminho, né? Uma verdade a ser seguida. E, por exemplo, tem pessoas que são de outras religiões que não acreditam, né? Então, cada pessoa vai crendo no seu segmento religioso, né? E vai sendo entendida, né, dentro daquele segmento. Teologia é o conjunto de afirmações e conhecimentos elaborado pela região e ensinado para os fiéis. Então, as igrejas, os templos sagrados, eles têm, né, toda uma questão que eles elaboram, toda essa questão de conhecimento e passa para os seus fiéis. Divindades, representações de Deus nas religiões. Então, cada religião vai ter, né, uma representação de quem é o Deus que representa a religião. Verdades da fé, conjunto de mitos, crenças e doutrinas que orienta a vida do fiel de cada religião. Então, o acreditar, né? É a crença naquela religião, certo? Então,
se você segue uma religião, na sua religião vai ter uma crença, o que eles acreditam, né, as doutrinas que vai orientar a vida dos fiéis. Então, a gente não pode julgar ou uma pessoa que é da outra religião, aquela pessoa acredita, um exemplo, numa flor, né? Nós não podemos julgar, vai da crença, né, de cada um, dos mitos, né, de cada uma doutrina, de cada religião. Nós devemos respeitar, né, todos os segmentos. Fenômenos religiosos, a expressão da religiosidade através de gestos, palavras, atitudes e ritos. Religião, religiosidade expressa e estruturada em uma comunidade de fé. Então, quando você tem, né, segue uma religião, tem um segmento aí religioso, você tem, né, tem uma comunidade, né, que vai em busca de, eu digo que aumentar a fé, né, de todas essas questões de crenças, né, de todo esse conhecimento dos fiéis que vai expressando, né, essa fé. Ensino religioso. E aí eu vou falar um pouquinho, né, sobre esse ensino religioso. Então, esse ensino religioso é o estudo da dimensão religiosa da humanidade. O objetivo no ensino religioso é promover a compreensão da religiosidade e a identificação dos fenômenos religiosos na estrutura e na sociedade. Então, o ensino religioso no colégio, né, na prática estudantil é o quê? É o estudo dessa dimensão, né, dessa grande diversidade, grandes segmentos religiosos. Nós não devemos opinar, né? Nós devemos mostrar, né, que vocês consigam compreender, né, toda essa diversidade religiosa, identificando, né, todos esses fenômenos, as culturas dentro da nossa sociedade. Então, aqui, a Constituição Brasileira, em 1988, afirma a construção de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceito. Então, deve haver respeito a essa diversidade no espaço escolar. O ensino religioso passou a ser considerado como componente curricular, por isso deve ser organizado e gerido pela escola, e não por uma confissão religiosa. Então, a Constituição Brasileira, ela assegura, né, essa pluralidade, e que o ensino religioso ele deve ser passado no ambiente escolar, sim, mas sem preconceitos, sem ter um direcionamento, certo? Não, o ensino religioso, que antigamente era direcionado assim, o ensino religioso era direcionado ao catolicismo. Não, hoje o ensino religioso, né, vocês estudam um pouquinho aí da diversidade religiosa que existe no mundo todo, não só na nossa cidade, não só no nosso Brasil, mas como no mundo todo, né? Então, a escola organiza, né, de uma forma que consiga, né, que vocês consigam entender e conhecer um pouquinho de cada religião, respeitando, né, toda essa diversidade da religião. Distinção entre catequese, escola dominical e ensino religioso. Então, catequese cuida da iniciação do educando na tradição religiosa da Igreja Católica. Por exemplo, quando vocês vão fazer a primeira Eucaristia, né? O pessoal aí que é católico, então vai fazer o quê? O estudo, né? O estudo lá na catequese. Então, essa iniciação, né, é uma tradição da Igreja Católica, fazer a catequese. Escola dominical é o espaço de instrução na doutrina do cristianismo evangélico. Então, eles estudam, eles têm toda essa questão do estudo da Bíblia, né, para tentar passar o conhecimento que está escrito, né, no documento. Ensino religioso, área do conhecimento, cujo foco é o fenômeno religioso e a religiosidade. Então, ensino religioso é sem, né, segmento religioso. Né? Não tem dizer assim, nós vamos estudar o ensino religioso, vai ser sobre o evangélico. Vou mostrar como é bom isso. Não. Certo? O ensino religioso é, como eu já falei, o conhecimento do todo, um pouquinho de cada religião, sem direcionar o aluno, né, a nenhum tipo de religião, e a gente vai respeitar, né? Nós temos uma diversidade religiosa,
No Brasil, nós temos uma diversidade religiosa no mundo todo. E nós devemos respeitar cada um, né, com suas crenças, cada um com seu caminho. Né? Eu sabe o que é melhor, né, dentro das questões religiosas. Conteúdo do ensino religioso não deve servir ao proelitismo, como proelitismo, que é o quê? Você direcionar o aluno a um tipo de religião. Então, ele não deve direcionar, certo? Mas proporcionar o conhecimento dos elementos básicos que compõem o fenômeno religioso. Então, o todo. Então, vocês devem saber o todo. O ensino religioso não deve favorecer uma experiência de fé, mas ocupar-se da educação integral do ser humano, com seus valores, suas aspirações mais profundas. Então, resumindo, né, o ensino religioso é muito importante, né, que vocês vão conseguir identificar quando passar em um jornal a religião tal. Então, vocês vão conseguir identificar, vão conseguir, né, lembrar do conteúdo, saber como as crenças daquela religião, certo? As regrinhas daquela religião, né? Então, como é que eles conseguem executar, né, as suas tarefas e etc. Então, o ensino religioso é para dar esse caminho para vocês. Para depois, no futuro, vocês vão fazendo suas análises, né, e suas escolhas de acordo com sua religião. E vocês vão depois escolher qual é a religião que mais se adequa a vocês, que mais vocês se encaixam, que vocês se sentem bem. Né? E nossa aula vai ficando por aqui. Fiquem em casa, fiquem com Deus. Né? Até a próxima aula e responda a atividade aí na descrição do vídeo. Tchau, tchau!